O tema de hoje é: o sacrifício de Jesus foi eficaz para quem? É um tema recorrente e nós sempre pregamos sobre isso aqui na igreja, pois a igreja do Senhor foi comissionada a pregar o evangelho. Nada mais do que isso. Claro que o adversário das nossas almas, usando homens de caráter duvidoso a respeito de Deus, tem distorcido a palavra e levado a muitos a perecerem ou a continuar indo para o inferno. Por que Jesus Cristo precisou vir como homem? É uma pergunta que você precisa ter a resposta no teu coração para poder responder àqueles que a fizeram. Então a resposta começa lá em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 16 a 17. Está escrito assim: para a mulher, Deus disse: vou aumentar o seu sofrimento na gravidez, e com muita dor você dará luz a filhos, e apesar disso você terá desejo de estar com seu marido, e ele a dominará. Para Adão, Deus disse o seguinte: você fez o que sua mulher disse e comeu a fruta da árvore que eu o proibi de comer. Por causa do que você fez, a terra será maldita. Você terá de trabalhar duramente a vida inteira a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. Nós vemos que a desobediência de Adão e de Eva provocou algo terrível sobre a terra. A terra agora ela é amaldiçoada. Também em Gênesis 3, 22 até o 24 diz assim: então o Senhor disse o seguinte: agora o homem se tornou como um de nós, pois conhece o bem e o mal. Ele não deve comer a fruta da árvore da vida e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus expulsou o homem do jardim do Éden e fez com que ele cultivasse a terra da qual havia sido formado. Deus expulsou o homem e do lado leste do jardim pôs os querubins e uma espada de fogo que dava volta em todas as direções. Deus fez isso para que ninguém chegasse perto da árvore da vida. Adão e Eva, então, foram expulsos do jardim do Éden, perderam a vida eterna. Agora Deus disse: você não come mais do fruto da vida eterna. Então, a humanidade perdeu a vida eterna, se desligou de Deus, se separou. Quando Deus disse: eu te expulso do paraíso, ali Adão e Eva, então, se desligou espiritualmente de Deus. Agora Adão e Eva vão morrer. Muito bem, então, foi por isso que Jesus precisou vir, para que o homem pudesse se religar novamente com o seu Criador, pois o homem se desligou lá no Éden. Esse é o pecado da desobediência, que nós vamos ver, que esse pecado faz com que o homem morra e vá para o inferno. Todos que vieram depois de Adão estão predestinados ao inferno. Deus mostra isso claramente quando ele manda o dilúvio sobre a terra e sobra apenas, ou seja, é resgatado desse dilúvio para dar continuidade à humanidade, Noé e sua família. Mas nós vemos que depois Deus abençoa e Noé e sua família vão ali crescendo, a terra novamente tem ali a humanidade multiplicada, mas a natureza do homem, a natureza da humanidade continua caída, continua desligada de Deus. Deus mostra então para nós que o homem por si só não consegue se livrar da natureza pecaminosa, não consegue se livrar do pecado. Consequentemente, morre e o seu destino, se não acontecesse nada, seria o inferno. Nós temos aqui também uma outra pergunta que diz assim:
Por que Jesus, o Cristo, precisou vir até nós como homem? Continuando, né? É a mesma pergunta. Por que Jesus, então, precisou vir até nós como homem? Nós já vimos que é por causa do pecado, lá original, lá no Éden. Por isso que chama pecado original. Ele deu origem aos demais pecados. Não é? Romanos 5,19 tem um texto muito interessante, porque ele mostra a eficácia, né, do sacrifício de Jesus. E assim como muitos seres humanos, uma tradição diz assim, e assim como todos pecaram e se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, Adão, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem. A Bíblia diz que Jesus foi obediente até a morte. Agora notem nesse versículo aqui interessante, tá? Nós vemos aqui, e assim como muitos seres humanos. Está prestando atenção? Muitos seres humanos são condenados pela desobediência de um. E olha só o que acontece. Ele diz assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem. Então, Jesus é a solução do pecado da desobediência que origina os demais pecados. Tá bom? Muito bem. Agora nós vamos à segunda pergunta. São 4 perguntas hoje. A segunda pergunta é: o Criador instituiu um preço pelo perdão do pecado da humanidade? Todo pecado tem que ser pago, né? Nós vemos isso nos sacrifícios mosaicos. Deus mostrou para Israel, que mostrou para o mundo, que para perdão dos pecados teria que haver um derramamento de sangue inocente, que é nos animaizinhos, é nos primogênitos, né? Do gado, das ovelhas, não é? Então Deus mostrou que só há remissão de pecados. Isso está escrito lá em Hebreus 9:22, que diz assim: de fato, de acordo com a lei dada por Deus a Moisés, ele estava mostrando, ensinando, quase tudo é purificado com sangue, ou seja, quase tudo é perdoado. E não havendo derramamento de sangue, se não houver derramamento de sangue, se o sangue não for derramado, que sangue? Inocente. Se não for derramado sangue, não há perdão de pecados. Então Jesus precisou vir como inocente, que ele é sem pecado. Inocente aqui para Deus é sem pecado. Jesus veio, nasceu de Maria virgem ainda, e cresceu sem pecado algum até os 30 anos. Aos 30 anos ele começou o ministério dele, né, do Cristo. Ele se revelou ali a Israel, ele se revelou, e hoje revelado ao mundo inteiro, que ele é o Cristo, o inocente que pagou pelos pecadores. Nós vemos também uma outra pergunta, ou uma outra afirmação: a natureza da humanidade desligada do seu Criador. Como que é a natureza da humanidade desligada do seu Criador? Olha que interessante. Nós perguntamos há uns 2 meses atrás se você conhece alguém bom. Lembra? Quem lembra? Lembra? Você logo já pensou em umas pessoas aí bacanas, né? Não foi? E o que a palavra de Deus diz a respeito disso? Olha lá, Romanos 3:23. Talvez você nunca tenha ouvido esse versículo. Você que está nos assistindo, será que você já ouviu esse versículo? Olha, todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas, pela sua graça e sem exigir nada, o Senhor não exige sacrifício, não exige pagamento, não exige nada seu para que você seja salvo, a não ser que você creia nele. Então, sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados.
pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que ele é justo. No passado, ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Nós já aprendemos que crer é mais do que acreditar em Jesus. Porque a própria palavra diz que o diabo crê e treme, mas o diabo não vai para o céu, né? Então nós temos que entender o que é esse crer em Jesus. Muito bem. Continuando. A natureza da humanidade. Lá em Eclesiastes 7:22, talvez você também não tenha ouvido esse versículo. Diz assim, ó: todavia, não há um só justo na terra. Então essa pessoa que você conhece, que é uma boa pessoa, honesta, trabalhadora, mas que ainda não crê em Jesus para a salvação, para Deus ela não é justa, ela não é boa, né? Esse versículo continua assim: não há ninguém que pratique o bem e não há ninguém que nunca peque. Romanos 3:10, Paulo confirma essa palavra dizendo assim: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Aí, onde está escrito? Está escrito em Eclesiastes 7:20. Isaías 64:6. Você já viu pessoas que querem fazer o bem para ver se alcançam o favor de Deus? Conhece assim, a pessoa, puxa, você precisa ser bom, você precisa fazer coisas boas, senão você não entra no céu. Olha o que Deus diz a respeito disso. Isaías 64:6. Somos podres e imundos por causa do pecado. Quando uma pessoa está atrelada ao pecado, Deus a vê como morta. Deus a vê como algo repugnante. Assim, não que Deus não ame, mas ele vê por causa do pecado, não a pessoa, por causa do pecado que está nela. O pecado lá de Adão, o pecado original, que origina os outros pecados. Ele vê essa pessoa como repugnante, por causa do pecado, não a pessoa. As nossas boas ações, ou seja, a boa ação do ser humano diante de Deus, que pensamos ser um lindo manto de justiça. Puxa, olha a coisa que eu fiz, ajudei 1.000 pessoas esse mês, ajudei 5.000 pessoas esse mês, sou uma pessoa boa, né? Para Deus não passa de trapos imundos. Nós murchamos como as folhas no outono, os nossos pecados nos levam sem destino, como o vento faz com as folhas. O pecado leva as pessoas para o inferno. Se não acontecer um desvio nesse caminho, o pecado leva a pessoa para o inferno. Ou seja, a morte eterna, né? E finalmente, 24. O justo, Jesus, né? O justo pelos injustos. Você sabia que tem um versículo que fala sobre isso? Que Jesus, justo, morreu pelos injustos? Está escrito lá em 1 Pedro 3,18. Porque também Cristo padeceu uma vez, pelos pecados. O justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado no Espírito. O Senhor entregou o seu corpo na cruz, quando nós tomamos a ceia aqui. Nós lembramos que Jesus tomou o nosso lugar na cruz e o seu corpo foi pregado lá, né? Você sabe quem é que era morto aí na cruz? Somente os bandidos, aqueles que mais deviam para a sociedade, eram mortos na cruz. A morte de cruz era para as pessoas ruins, os assassinos. Quem é que mata? Quem é que rouba? Quem é que adultera? Quem é que mente na terra? É o homem. Jesus tomou o lugar do homem na cruz do Calvário, para que ele não precisasse morrer. Deus morreu no nosso lugar. Não é? Por isso que ele diz que foi o justo pelos injustos. Não há um justo sequer, nós acabamos de ver aqui. Não há um justo na terra. Não há um justo na terra. Por causa das suas obras. Não tem como, né? Vamos lembrar aqui por quem que Jesus morreu e qual a eficácia do seu sacrifício. Vamos lembrar como é que é a natureza do homem, da humanidade hoje.
Vamos fazer uma pergunta diferente. Você acha que a humanidade está melhorando com o passar dos anos? Em termos de moral, em termos de amor, em termos de consideração? Você acha que está melhorando ou está piorando? Piorando. Por quê? Porque a natureza da humanidade é essa. Você vê que as pessoas apostam na ciência e no intelecto, na cultura. Não é verdade? Aí o homem faz um invento maravilhoso ali, né, porque Deus abençoou, Deus disse que a ciência se multiplicaria. O homem pega aquele invento e transforma em algo mal. Há pessoas que comentam, né, que não é vantajoso para o sistema de medicamento a cura de certas doenças. Há pessoas que comentam isso. Porque se for curado, a pessoa não vai gastar mais. Isso é o quê? Isso é terrível. Se for verdade, é terrível. Mas por quê? Porque a natureza do homem, ela é caída. A natureza do homem, ela é separada de Deus. Bom, então, o ser humano, ele está predestinado a ir para o inferno. Não porque Deus quer. As pessoas perguntam assim, mas Deus quer que a pessoa vá para o inferno? Claro que não, se ele enviou o seu filho, se o próprio Deus se tornou carne e habitou entre nós, você acha que Deus quer que alguém vá para o inferno? A pessoa nasce destinada por causa do pecado. É como se fosse um hereditário. Está na raça humana o pecado original. Ele tem que dar um jeito de se livrar disto. Então, lá em Romanos 4:25 está escrito assim, ó, ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Então, é por causa dos pecados. 2 Coríntios 5:21. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Alguém lembra quando foi que Deus colocou a culpa do pecado sobre Cristo? O irmão lembra dessa imagem? A imagem nós vimos aqui domingo, naquele vídeo, quando o Senhor Jesus estaria agonizando, né, na cruz. Ele, antes daquela frase que nós vimos, ele disse, Pai, por que me desamparaste? Por que me deixou sozinho aqui? Naquela hora, Jesus recebeu a culpa do pecado da humanidade. E a Bíblia diz que o pecado faz a separação entre o homem e Deus. Até esse sentimento de estar sem Deus, sem o seu Criador ali, não Jesus como homem, né? Não Jesus como Deus, mas Jesus como homem. Ele sentiu aquilo que a humanidade sente de estar separada de Deus por causa do pecado. Então, nós vemos que Jesus recebeu o peso do pecado, porque ele estava derramando o seu sangue ali para comprar todo aquele que crê em Jesus Cristo, aquele que recebe Jesus como seu Senhor e Salvador único e entrega a vida a Ele. Foi aquilo que ele disse ali naquela pregação, aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, esse será salvo. Naquele momento, aquelas pessoas não entenderam. Um comentou com o outro, será que nós temos que comer a carne dele? Será que nós temos que beber o sangue dele para ser salvo? O que ele está dizendo? Mas isso significa receber Cristo como seu Senhor e Salvador. Receber o sacrifício que Ele fez por você e por mim. Receber e se entregar a Ele. Isso significa comer a carne e beber o sangue do Senhor. E agora, então, irmãos, por que Jesus morreu? A eficácia do sacrifício de Cristo nesses dois versículos. Preste atenção lá. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento que é derramado, todos estão lendo ali? Por muitos, para a remissão dos pecados. E olha o que está escrito em 1 João 2,2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente por nossas ofensas pessoais, mas pelos pecados de todo o mundo, em Cristo e separados do mundo. Então, afinal de contas, Jesus morreu e pagou o preço dos pecados de muitos ou de toda a humanidade? Mas olha só que lá em Mateus ele disse que é muitos. Foi o próprio Senhor Jesus que disse.
E o próprio Deus, que é o Espírito Santo, através de João, disse que foi para o mundo inteiro. Será que uma coisa está contradizendo a outra? O que você acha? Porque as pessoas vão dizer assim para você, se Deus ama a todos, por que todo mundo não é salvo? Se Jesus morreu para todo mundo, por que todo mundo não é salvo? E aí que outros dizem assim, tá vendo? Que Deus tem os seus escolhidos. Deus já escolheu quem vai ser salvo. Né? Então, como é que fica? Qual vai ser a sua resposta? Por isso que você está aqui hoje, para você aprender. Qual vai ser a sua resposta? Então, a resposta a Manu se deu aqui na sexta-feira. Eu falei para ela que o senhor tinha me dado o tema aqui no ensaio. Ela falou assim, Jesus morreu por toda a humanidade. Aí vem aquela palavrinha. Porém, ele diz assim, aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, ou seja, aquele que crer em mim será salvo. Ele fez o sacrifício, mas se a pessoa não crer, se a pessoa não se entregar a ele, Jesus não vai levar nada que não seja dele. Ele pagou o preço, mas se você não se entregar a ele, ele não vai levar nada, ele não vai tomar nada para levar com ele embora ele ame. Aí você fala assim, mas estranho, né? Não, não é estranho. Porque as pessoas, ao pregar isso, elas se esquecem de algo terrível que aconteceu lá em Gênesis, que foi o pecado de Adão. Porque se Jesus, como está aqui, é verdade, Jesus morreu por pecado de toda a humanidade. Mas se a pessoa nem conhecer Jesus, não está nem aí, não se entregou a ele, fala, não, Deus não vou fazer o que eu quiser, no final de contas, Deus morreu por mim mesmo, já pagou o preço, eu vou para o céu. E o pecado? E o preço do pecado? E a desgraça que foi o pecado? Aí Jesus disse assim, o Espírito Santo, através de Paulo, diz que alguém precisa pregar o Evangelho, para que alguém conheça Jesus, para que alguém creia nele, para que alguém, convencido pelo Espírito Santo, creia que Jesus é o único caminho e se entregue a ele. Alguém precisa pregar. Porque se não pregar, o pecado vai fazer aquilo que ele veio fazer, separar o homem de Deus, e a pessoa vai para o inferno. Aí vem algumas teorias que não têm base bíblica, que não têm concordância com a Bíblia. Algumas teorias dentro da teologia ou dentro da cabeça de alguns pregadores que dizem assim, coitado do índio. Né? Coitado daqueles povos nômades, né, do Oriente, aqueles que estão lá na Índia, que não foram alcançados ainda. Quem mais? Aqueles que habitam em ilhas, ou nas florestas, ou nas cordilheiras, que não dá para ir, missionários não conseguem chegar lá. Quer dizer que essas pessoas nunca ouviram falar de Jesus. Também vão para o inferno? A Bíblia diz que vai. Porque elas não ouviram. Logo não ouviram, não conheceram. É o peso do pecado. Mas eu não acho justo. Então faz o seguinte. Você está falando que Deus não é justo? Arruma sua mochila, põe aí umas Bíblias dentro, esteja disposto a conhecer o idioma de quem você está com dó, se prepara e vai pregar o Evangelho lá para ele. Está com dó do índio? Se prepare, procure saber como o índio se comporta e vai lá pregar Jesus para ele. E a chance deles é você. Se você não pregar, a Bíblia diz que só tem um caminho, Jesus Cristo. Quem não estiver nesse caminho, não vai chegar ao céu. A igreja e essas pessoas precisam deixar de ser hipócritas e preguiçosas, não conhecem a Bíblia e querem agradar, querem ser politicamente correto e querem agradar fulano e ciclano. A pessoa é boazinha. No final, Deus vai olhar para o coração dela, né? Porque Deus é amor. Vai olhar para o coração dela e vai falar, não, você nunca fez nada de errado. Né? Nós acabamos de ver aqui que todo ato de justiça do homem para Deus é como trapo de imundícia. Então você vai para o céu porque você é bonzinho. Mas Jesus morreu, ele sofreu e morreu por causa do nosso pecado.
Então essas teorias querem invalidar ou menosprezar o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo foi 100% eficaz. Para todo aquele que nele crê, está escrito, não pereça, mas tenha vida eterna. Você foi alcançado. Como é que você foi alcançado? Pela palavra. Alguém precisou pregar para você. Oh, Jesus existe, te ama. E naquele momento o Espírito Santo te convenceu e a pessoa falou, você quer entregar a vida para Jesus? O outro ainda perguntou, você não quer entregar a vida? E algo dentro de você moveu profundamente e falou, eu quero entregar. Outras pessoas vêm, ouvem a ministração e vêm na frente, eu quero entregar a vida para Jesus, como é que eu faço? O Espírito Santo que comoveu, que convenceu. No entanto, outras pessoas ouvem a mesma palavra que você ouviu e dizem assim, não, cada um tem sua religião, né? Cada um pensa de um jeito, eu não acredito em nada, como uma pessoa, eu vi essa semana, falou, Jesus foi uma pessoa boa, né? Que a história diz, e a pessoa, mas por que você não crê em Jesus? Ah, porque eu não creio nele, eu creio na natureza, creio na não sei o quê, creio em tudo, menos em Jesus. Então, vai se cumprir a palavra que Jesus disse, aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai. O que é negar diante do Pai? Pai, esse aqui não. Esse não creu em mim. Este sim, esse creu. Entra. É isso que está escrito. Esse é o evangelho que nós pregamos. Salvação única e exclusivamente em Jesus Cristo. Nada que você faça vai complementar o sacrifício de Deus. Nada que você deixe de fazer vai menosprezar o sacrifício de Jesus. Por isso, a salvação é única e exclusivamente em Cristo Jesus. Se você crê, entregou sua vida a Ele, nada que você faça ou deixe de fazer, aquilo que nós acreditamos, faz com que você perca a salvação. Mas, se você não crer, nada que você venha fazer ou deixar de fazer vai te dar a condição de entrar no céu sem Jesus. É isso que a Bíblia diz. Jesus é o nosso Senhor, o nosso Salvador, único e suficiente. Nele, somente nele, a vida é a vida eterna. Por isso, ele é o único que pode dar a vida eterna. Ninguém pode dar o que não? Então é isso. Né? Nós lemos hoje no texto, foi lido aqui, que muitas pessoas acreditam em pedra, pau, ouro, prata, né? Pedras preciosas, no formato de alguma imagem, de alguma imagem daquilo que foi criado, da criatura. Né? E tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem pernas, mas não andam, tem mão, mas não consegue afagar, não consegue apalpar. Né? E acreditando, usando a sua fé, usando o seu crer, em algo que não pode dar vida, porque não tem vida. Quem não tem, não pode dar. Pense nisso, não é? E peça para Jesus. Fala, Senhor Jesus, eu vi essa mensagem sobre o Senhor é o único caminho, sobre a eficácia do teu sacrifício. Senhor Jesus, se o Senhor é Deus mesmo, se o Senhor morreu por mim, confirma no meu coração. Faça esse desafio com Jesus. E depois você dá um jeito de entrar em contato conosco e nos responda se valeu a pena. Que Deus te abençoe, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos ver o versículo final, que está em Efésios 2:1, né? Jesus, quando ele olhou para nós, que nós estávamos ainda atrelados ao pecado, ele nos via como mortos, ou seja, mortos na Bíblia, quando ele diz a respeito de salvação, significa separado de Deus. Ele diz, e vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. E mesmo assim, Jesus morreu por nós. Também, em Efésios 2:4-5, todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Sem Cristo não há vida. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça, ou seja, você não precisa pagar nada, não precisa fazer sacrifício algum, você não precisa depender de homem algum, você não precisa depender de nada nem de ninguém para ser salvo. Basta você crer em Jesus. Você será salvo. Pela graça, sois salvos. Que Deus abençoe essa palavra no teu coração. Não esqueça do desafio. Né? Tenham uma ótima semana a todos. Que você e eu possamos
resplandecer Jesus Cristo, pregando o Evangelho da salvação. Senhor, muito obrigado. Abençoe a todos, dada a vossa paz, da vossa alegria, em nome de Jesus. Amém.